Tradicionalmente, a saúde incorporou o tema cuidado no sentido mais de atenção, intervenção técnica sobre o sofrimento. E nós precisamos resgatar a compreensão mais ontológica do termo cuidado. Tomar conta, acolher, ouvir, tocar, escutar, acompanhar, dialogar. Ora, essa compreensão abre um gigantesco leque de possibilidades teórico-conceituais e também práticas. E só é possível compreender o cuidado nessa perspectiva a partir da visão de vários saberes e ciências, das ciências políticas, das ciências sociais, das ciências humanas, biológicas, da educação, da informação, da cultura. E eu entendo que esse seminário está exatamente imbuído desses princípios, desses conceitos, dessa visão. Desejo a todos um excelente evento. Um abraço. Bom dia a todos. Eu recebi um amável convite para participar desse evento sobre a produção do cuidado no território e em redes, e eu vim trazer uma perspectiva da educação popular e saúde sobre essa questão dada a pluralidade do tema. Quando pensamos nos cenários da atenção primária, nós temos de ter claro que estamos falando de espaços institucionais e de espaços não institucionais. Os serviços de saúde fazem parte do conjunto de espaços institucionais que podem incluir outras instituições, escola, igreja, e os não institucionais têm a ver com as relações em rede, as relações familiares, as relações de trabalho também, mas não institucionalizadas, né? Estão dentro do território e tem a ver com a dinâmica das famílias, das pessoas dentro desse território. Na perspectiva da educação popular, a gente sempre pensa de uma forma estratégica, ou seja, pensando onde estão as potências, onde estão também os limites que precisam ser superados, entendendo que tanto os espaços institucionais como os não institucionais possuem limites e potencialidades. É sempre importante pensar que os serviços para o cidadão, os serviços de saúde representam o Estado, e ele vai se sentir mais ou menos reconhecido como cidadão a partir da forma como se dá esta relação. O próprio conceito de cidadania no nosso país, na nossa história, ele não é dado, ele é construído na relação cotidiana entre as políticas, né, que o Estado propõe via serviços de saúde, no caso da saúde, mas também são regulados pelas normas e práticas institucionais, né? Então, a pergunta que fica aqui seria: quem é o cidadão legítimo? Nós conseguimos, nos serviços de saúde, incluir a todos da mesma forma? Isso está colocado como um horizonte, mas a prática institucional ela pode ter os seus limites. Por exemplo, aqui eu estou usando a questão da saúde mental e do tema drogas, né, que é sempre um tema difícil, espinhoso, nem todos os profissionais se consideram preparados, ter que lidar com isso dentro do território é sempre algo bastante difícil, e isso recoloca a questão da cidadania no cotidiano para ser pensada constantemente, né? Por outro lado, os serviços, pela sua institucionalidade, permitem, né, abre a possibilidade de articular recursos na medida em que as instituições se articulam com outras instituições. Então, de buscar apoio, de buscar trabalhar em rede com outras instituições e não apenas de saúde para enfrentar as questões que se apresentam no território. E lembrando que o tempo todo a gente vai lidar com saberes. Por que está no plural a palavra saberes? Porque não existe um único saber sobre saúde, né? Existem saberes, que são os saberes instituídos, aqueles que já estão normatizados, que já fazem parte do cotidiano dos serviços de saúde, que tem a ver com a formação também desses profissionais, e os saberes instituintes, que são aqueles que estão sendo produzidos nessa relação, e que tanto a dinâmica da comunidade como a dinâmica dos serviços possuem diferenças quando a gente fala de relação com o tempo,
temporalidade das pessoas. Muitas vezes o serviço quer resolver coisas com uma rapidez que as pessoas não possuem ou não desejam ou não faz parte da sua forma de viver, de andar a vida, como se diz, e também o contrário, às vezes as pessoas exigem uma resposta rápida do serviço e este não é capaz de dar. A própria questão do espaço, de como se configura o território, para além do espaço geográfico, como território para acesso, a leitura do mundo, né, o que as pessoas esperam, qual é o seu projeto de bem-estar, de felicidade, e também as concepções de saúde, né? Em especial eu destaco aqui o conceito de risco, que é um conceito que possui mobilidade, embora a gente tenha bem definido quais são os indicadores de risco, os indicadores de morbidade, enfim, né, a partir dos quais se vão tecer as ações de prevenção, isso pode também ser visto de outra forma e podem existir outras questões que representam risco para as pessoas e que os serviços podem não estar vendo. E aí, essa perspectiva da educação popular como um campo de práticas e de reflexões, né, e aí tem uma foto do pesquisador Victor Valla, que era um pesquisador da ESP, que de certa forma foi pioneiro no levantamento de estudos e de questões para entender essa dinâmica de relação entre serviços de saúde e pessoas da comunidade, né? Eu trago aqui algumas questões para a gente pensar. Primeiro, o reconhecimento de que se existe uma crise de interpretação ou de compreensão entre serviços e pessoas da comunidade, a gente tem que pensar e também admitir que boa parte dessa crise é nossa, dos profissionais de saúde, no sentido de que chegamos muitas vezes com coisas prontas e não damos conta de compreender que a dinâmica da comunidade caminha no outro sentido. É muito comum, por exemplo, as pessoas reclamarem de que a comunidade não participa, não vai aos encontros ou reuniões, mas isso não é simplesmente uma apatia das pessoas. Pode, na verdade, estar se produzindo uma rejeição ou até uma tomada de postura que, no caso, se expressa pela não participação. Então, a não participação, ela é participação em outra coisa, né? Entender também que todo o território, toda coletividade possui uma história, né? A história não começa agora, e essa história está relacionada com os nossos macrodeterminantes históricos e políticos também. Embora ela não comece agora, ela se produz agora, né? A gente o tempo todo está produzindo. Na medida em que as pessoas se tornam conscientes do seu papel, né, como ator social, ele pode também se constituir como sujeito histórico, né? E os desafios que existem na atenção primária têm muito a ver com os processos de determinação social, para os quais as respostas nunca estão dadas, nunca são prontas, né? Se sabe, às vezes, algumas pistas por onde caminhar, mas é preciso produzir coletivamente, tanto na equipe como com as pessoas, com as lideranças, com as pessoas do território, essas respostas, trabalhando a partir do que já existe. Esquecer a fartura é esquecer aquilo que farta, né? O que está sempre faltando, eu não tenho esse recurso, não consigo trabalhar. Pensar quais são as potências e as forças já existentes, né? Valorizando a experiência cotidiana, isso é muito importante. Não negar a experiência de vida das pessoas como um saber bastante importante para o enfrentamento das questões de saúde. Registrar, muitas vezes o enfermeiro faz muitas coisas e não registra as suas práticas. Eu deixo aqui como sugestão a metodologia da sistematização de experiências, que é uma metodologia simples, vocês acham inclusive materiais sobre isso na internet, e vocês podem registrar e conferir historicidade ao próprio processo de trabalho cotidiano. E por fim, né, para a gente refletir também que a atenção primária, na sua formulação original, né, ela vai muito além de ser um pacote mínimo de procedimentos ou um conjunto mínimo de ações para dar conta de questões relacionadas à pobreza, enfim. Ela tem a ver com um olhar da integralidade mesmo, né? E ir além dos determinantes biológicos significa enfrentar também os processos de determinação social. E só para chamar atenção, né? Muitas vezes as políticas, inclusive as chamadas políticas de promoção da saúde, focam muito nos hábitos de vida, estilos de vida,
esquecendo que eles são consequência, né? Se a pessoa está sedentária, tem alguma coisa que se produz na vida dessa pessoa e leva a essa situação. Então, estilo de vida não é causa, né? Ele é consequência e tem a ver com processos bastante complexos da dinâmica familiar, da dinâmica do território, que precisam ser entendidos para poder se lidar com isso e buscar respostas coletivas. E, por fim, deixar aqui os votos de que os trabalhos sejam bastante produtivos, sejam bastante articulados, que vocês possam constituir redes para ampliação do conhecimento, para a produção de novos saberes em saúde, porque nós vivenciamos um momento bastante turbulento na sociedade brasileira e precisamos produzir novas respostas, né, em articulação com os territórios onde a atenção primária trabalha. Desejo a todos um bom dia, bons trabalhos e fico à disposição pelo e-mail. Muito obrigada pela atenção. Meu nome é Rosinelli, sou professora da UFCG Paraíba e sou aluna do programa de pós-graduação de saúde coletiva da UFRN. Estamos aqui para falar sobre a importância do cuidado no território e da organização de serviços de saúde em rede. Ora, falar primeiro do território se faz importante, porque tudo se organiza em função dele. E ele está formado por pessoas que detêm características em comum, sejam religiosas, culturais, econômicas, sociais, e que usufrui de todas as potencialidades e fragilidades que compõem esse território. E sendo assim, a gente encontra o indivíduo, a família e a comunidade como principais atores para o cuidado. Para que esse cuidado seja efetivado, é necessário que se tenha conhecimento do perfil epidemiológico e, a partir desse perfil epidemiológico, se construir e caracterizar o tipo de serviço que a gente presta para que essa comunidade possa ser atendida dentro das suas necessidades. Foi nesse sentido que, atendendo a própria Lei 8080/90, que se organizou os serviços de saúde em rede de assistência, que é proposta para fortalecer o pacto de gestão pelo SUS. Essa organização ela deve ter como componentes básicos a atenção primária, e aí a gente encontra a estratégia de saúde da família e, em alguns lugares ainda, o programa de agente comunitário de saúde, respondendo por 85% dos problemas de saúde da população, que a gente sabe que a maioria das vezes não acontece, fazendo com que as filas nos hospitais aumentem, porque a comunidade necessita de uma assistência efetiva. Não encontrando, tem que buscar. E foi pensando nisso que houve a proposta de regionalização e hierarquização e se organizou a assistência em rede. Para que ela aconteça, ela atenda essa necessidade, além da atenção primária, serviço de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial e hospitalar e vigilância epidemiológica. Mas só organizar os serviços não basta. É preciso que os profissionais gestores sejam compromissados e comprometidos com a saúde e que façam assistência holística, entendendo que cada comunidade, cada agrupamento tem suas peculiaridades e é necessário que tenha-se um atendimento aos tributos essenciais e derivados que propõe Barbara Starfield, porque quando eles são efetivamente cuidados, se extrapola a assistência do usuário, da comunidade e se chega até a sociedade, transformando e fazendo ela uma sociedade mais saudável. Obrigada. Bom dia, me chamo Alexandre do Nascimento Pires, sou professor da rede estadual de educação básica, com ensino de história e também arquivista. Estou aqui para refletir com vocês um pouquinho da questão da promoção da saúde pública e a interdisciplinaridade e territorialidade. E nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que tive aqui no meu município, em São João de Meriti, a respeito da Clínica da Família, né? Há algum tempo atrás, a gente tinha aqui no município esse projeto onde agentes de saúde vinham às residências fazer entrevistas periódicas
com as famílias, com os indivíduos, perguntando se tinha necessidade de atendimento médico, atendimento clínico, mas de uma forma totalmente descontextualizada, despreparada. E passado um tempo dessa prática, assim, a pessoa que vinha aqui em casa sempre, toda semana, eu sempre não tinha necessidade evidente de um tratamento médico. Mas assim, ela vinha toda semana e assim que ela terminava a entrevista de 1 minuto, 30 segundos, pedia que eu assinasse um formulário para que ela tivesse uma prova documental daquele atendimento. E passado esse tempo eu fiquei um pouco decepcionado em assinar aquele documento, porque eu vi que aquele projeto não tinha fundamento. A gente assinava um documento para provar que tinha um agente comunitário no nosso bairro, mas um trabalho que não tinha base, não tinha um avanço. E nesse sentido, eu deixei de assinar as pautas e também de uma maneira até meio ríspida, pedi para que essa agente de saúde não viesse mais à minha casa, porque eu sabia onde era o posto de saúde e qualquer problema que eu tivesse, eu ia direto ao posto fazer esse pedido. E passado anos, eu fui conversar com pessoas da área a respeito disso, né? E conversando com a Giane, eu obtive também um esclarecimento de como esse projeto pode ser importante para a promoção da saúde pública dentro dos bairros e também a diminuição da demanda de casos graves na rede do SUS, né? Mas esse projeto, para que ele seja bem implementado, ele precisa, além de uma capacitação técnica desses agentes comunitários de saúde, também um engajamento dos agentes envolvidos, né, dos cidadãos que moram nos municípios, nos bairros, que têm que ter conhecimento de como essa estrutura é organizada, de como a ideia de uma saúde preventiva e não profilática é muito mais barata para os cofres públicos e que a gente tem que abraçar esse projeto como um todo. E a saúde também, nesse sentido, ela deve ser entendida não como uma ação médica ou uma ação que o paciente sofre de um técnico da área médica. A saúde ela tem que ser pensada de uma maneira mais global, né? A questão do saneamento básico, a questão de uma boa alimentação, a questão do lazer, né? A questão de uma educação, de respeito ao outro. Então, esses profissionais eles precisam ter, além dessa capacitação técnica, formal, médica, também uma capacitação, uma formação cidadã, uma formação de consciência política, para que possa também fazer esse convencimento e crescer junto com aqueles agentes que estão na base envolvidos nesse projeto, que são, né, os pacientes. E esses pacientes também têm que compreender como essas verbas públicas são destinadas a esses projetos e também cobrarem e perceberem a importância da realização desses projetos em nossas comunidades. Olá, eu sou Monique, sou cirurgiã dentista, atuo hoje como professora, como cirurgiã dentista e como coordenadora do curso de graduação em odontologia do Unifeso, Teresópolis. A demanda que foi me colocada, né, como é que eu posso pensar numa clínica do cuidado e em busca dessa rede de cuidados no território, é que eu pensei assim o seguinte, para resumir o que a gente tem um tempo enorme para falar, eu vou dividir em duas partes. De um lado, a gente tem o que o usuário nos traz, nos apresenta quando nós estamos nessa clínica, né? Ele nos apresenta as suas demandas, as suas angústias, as suas enfermidades, né? Os seus desejos, e que ele, dentro da sua singularidade, né? O nosso desafio está em olhá-lo a partir dessa singularidade e trazê-lo para as nossas realidades. Na verdade, essa clínica do possível, eu acredito, ela se dá a partir do encontro dessas realidades.
quando o indivíduo chega para nós, profissionais de saúde, trazendo as suas demandas, e nós precisamos nos aproximar com as nossas expectativas, com os nossos saberes, com as nossas angústias, o jeito como nós somos e como nós olhamos esse sujeito para que nós possamos nos integrar, né? E, de fato, colocar esse usuário no centro do cuidado. E ele, quando está no centro do cuidado, nós começamos a olhá-lo como um ser, como um todo, né? Assim, eu acho que é muito pequeno a gente olhar o indivíduo como um todo. É uma frase desse tamaninho, mas que a gente tem que buscar os desejos que ele nos traz, com as suas angústias, e ir ao encontro desse querer, para que quando nós, de fato, buscamos essa integração, a gente consiga sair, eu digo para os meus estudantes, a gente consiga levantar do mocho e a sala ao lado, ir na casa dele, conhecer o território, integrar demais profissionais e agir de maneira trans, que a gente consiga integrar não só os nossos saberes, mas os saberes que ele tem, e nós consigamos trazer esse sujeito e nós irmos ao encontro do cuidado em si, da produção de uma saúde integral, e que é um desafio que nós precisamos ter e trazer toda aquela bagagem teórica, científica, falar através do cuidado, e nós consigamos entender de fato as necessidades que se colocam no nosso cotidiano. A micropolítica que se dá naquele dia a dia junto com os profissionais de saúde, esse é o maior desafio para que a clínica do possível saia do papel e que ela entre na rede, né? E que nós consigamos, como profissionais, nos encontrar. Eu acho que esse é o maior desafio, o encontro dos saberes, e ao nos encontrarmos como profissionais, manter esse sujeito no centro do nosso cuidado. E que assim, de fato, a gente consiga girar essa roda que é o nosso sistema de saúde, que agora, mais do que nunca, precisamos estar vigilantes para que a gente consiga fazer que essa roda gire em torno e para o nosso cuidado para o usuário. Nós precisamos ter essa união para que nós possamos buscar, quem sabe, um pouquinho mais adiante, junto com os profissionais que agora estão em formação, para que a gente consiga trazer esse cuidado, de fato, para o nosso cotidiano. É isso que eu gostaria de deixar um pouquinho de mensagem. Obrigada. Eu sou enfermeira formada pela Unigran Rio. Fiquei muito feliz de participar desse evento, um evento tão importante e que trará grandes reflexões na nossa prática. E a saúde, ela é uma construção coletiva. Ela é a forma com que a gente reage nas relações com as pessoas e com o mundo. Isso é cultura. E cultura é a expressão máxima da política. A cultura é o que nós somos. Ela nos define. Porque é a forma pela qual a gente escolhe uma roupa, uma música que a gente gosta, a cor, né? Um filme, as nossas crenças, as nossas escolhas. Então, a cultura é a saúde. E isso tudo vai repercutir, vai impactar sobre o nosso estado corporal. Então, é preciso se levar em conta a cultura. E buscar fazer perguntas e respostas coletivamente, em cada território, em cada cultura e em cada indivíduo. Olá, eu queria antes de tudo agradecer a oportunidade de poder estar aqui, mesmo que virtualmente, conversando com vocês sobre o tema do cuidado, a produção do cuidado, a gestão do cuidado.
eu acho que esse tema é um tema muito central para o campo da saúde, para a saúde coletiva. Ele envolve todo um conjunto de possibilidades de pensamento, de ideias, tanto que sirvam para a questão de repensar, de reorganizar as práticas nas redes de cuidado, nos modelos de atenção, quanto também para poder abrir novas oportunidades metodológicas para a produção do conhecimento. Eu vou chegar nesse tema de um jeito lateral. Eu não vou fazer nenhuma grande definição a priori, mesmo porque eu não acredito que definir alguma coisa em si, a priori, permite a gente compreender a sua produção. Então, tentar encontrar uma definição de cuidado por fora da construção da vida real, do cuidado enquanto um ato, enquanto um acontecimento, enquanto algo que se produz ali no encontro, seria acreditar que o pensamento tem a capacidade de definir o que é algo e depois olhar o mundo e ir identificando. Ora, essa é uma elaboração muito antiga no campo da filosofia, ela tem lá uma raiz grega no pensamento do Platão, em que ele acredita que a ideia de alguma coisa é o que permite identificar as coisas, ou os fenômenos, né? E nesse sentido, a produção de uma ideia perfeita que permite você olhar algo e dizer que na essência aquele algo se relaciona com aquela ideia perfeita. Bom, eu acho que esse pensamento representação, esse pensamento que procura representar o mundo a priori para depois escalar no mundo os fenômenos que lhe são adequados, ele não se sustenta, né, na medida em que aquilo que nós chamamos das coisas, dos fenômenos, eles são produções, e produções que têm singularizações no seu modo de acontecer. Então, o cuidado é uma situação bem clara nesse sentido, né? Há muitas possibilidades de identificarmos na vida real das pessoas, nos encontros entre elas, produções de práticas de cuidado, e que não se expressam como uma única essencialidade, né? Para chegar nisso, eu vou inicialmente elaborar uma cena, né? E essa cena é mais ou menos o seguinte: ela na realidade é uma cena vinculada a uma experiência real, né, que muitos de nós temos. Vamos imaginar, e eu quero que vocês imaginem essa situação, vamos imaginar a nossa vida cotidiana dentro de alguma organização qualquer. Um trabalhador de saúde, por exemplo, da rede básica, ele pode se imaginar no seu trabalho dentro de um serviço, dentro de uma equipe. Um estudante pode se imaginar dentro de um curso, que é o lugar do seu trabalho. Um docente pode se imaginar na produção das suas disciplinas dentro de uma organização, como uma universidade, uma escola. Ou seja, imaginem vocês qualquer situação ou qualquer semelhança com isso que eu estou colocando. A minha grande questão nessa conversa é uma questão que aponta o seguinte: vamos olhar para esse último dia que nós estivemos aí nesse processo, né, nesse mundo dessa organização, e vamos olhar sobre dois componentes que fazem parte desses processos da organização. Um componente é o que eu chamaria a organização enquanto um processo formal. E o outro componente é a organização enquanto processo, espaços informais. Vamos pensar os espaços formais dessa organização que a gente pertence. Então eu vou trabalhar
Por exemplo, uma das minhas experiências, junto a uma equipe na rede básica, eu como médico, dentro de uma certa prática clínica, né? O que eu posso falar do espaço formal, né? Bom, eu posso dizer que o serviço que eu trabalho, ou que eu trabalhei, e olhando ontem essa experiência, ele é um serviço que tem um endereço definido, ele tem logo que eu chego, ele tem um lugar que a gente poderia genericamente chamar de recepção das pessoas que chegam aí. Ele tem uma área que nós denominamos uma sala de espera, ele tem lá seus corredores, tem consultórios, tem salas de curativo, de vacina, ele tem espaços os mais variados. Mas não é esse espaço físico só que eu estou interessado em mapear formalmente. Eu também queria mapear formalmente as relações entre esses espaços. Então, eu posso estar trabalhando num serviço em que alguém, para entrar e sentar assim definitivamente na sala de espera, ele precisa pegar uma senha, entrar numa fila, chegar na recepção. A recepção identifica se faz sentido para a recepção aquilo que o usuário desse serviço está pretendendo e vai direcionar ele, por exemplo, vá para a recepção, que daqui a pouco alguém vai te chamar lá na sala de consulta. Bom, essa relação mais formal entre os lugares vai definindo como que uma virtualidade, um certo modo de organizar esses espaços formais. E eles vão numa escala de processo de organização. Eles podem indicar que, de repente, num lugar, além dessas relações formais, existe uma outra que é a relação de que tem uma função dentro daqueles espaços chamado coordenação destes processos todos. Isso quer dizer que há uma relação formal também, desculpem, de funções organizacionais. Então a gente pode dizer de que dentro dessa organização existe uma hierarquia de papéis, uma hierarquia de funções e de cargos entre o conjunto das pessoas que aí estão. Então tem uma direção, uma coordenação, existem pessoas subordinadas, existe uma relação hierárquica dentro das equipes. Bom, esse seria classicamente aquilo que se aproxima numa teoria da organização de um desenho de um organograma da organização. Só que aí eu pergunto para mim mesmo, que estava lá ontem, e pergunto nesse sentido, o que mais tem além disso tudo? Existe uma dinâmica ali no meu dia a dia, onde eu converso com as pessoas com quem eu trabalho, e essas conversas com essas pessoas, ela é uma conversa que só acontece dentro dessa lógica formal, ou existem outras dinâmicas de redes de conversa aí dentro? Ora, quem trabalha, por exemplo, em hospital, ou eu mesmo pensando numa dinâmica do trabalho que eu estou desenhando, eu poderia dizer que muitas conversas, elas não estão cravadas, não estão ligadas a esses espaços e a essas dinâmicas formais que a organização diz que é a sua lógica de funcionamento. Então, eu posso estar encontrando alguém no espaço do café, eu posso estar convidando alguém para ir até lá fora no serviço, eu posso estar conversando com alguém no corredor, posso ir lá na recepção e furar os esquemas e já fazer pergunta direto para o trabalhador da recepção. Alguém pode me procurar em momentos os mais variados e romper o esquema das relações hierárquicas. Pode simplesmente
atravessar minhas redes de conversas formais e gerando lugares informais. Então eu peço para vocês imaginarem, nessa relação que vocês estão aí desenhando na cabeça, quantos lugares informais foram inventados ontem ou antes de ontem, no lugar onde você está inserido. Quer dizer, você é aluno, de repente está dentro de uma sala de aula, alguém dando uma aula que não te interessa, ou pouco te interessa, você puxa o smartphone e começa informalmente criar um outro espaço virtual para você. Entra numa rede de um chat qualquer, entra no WhatsApp e por aí vai, não é? Ou você pode virar para a pessoa que está do seu lado, dentro da sala, e começar a conversar do filme que você viu ontem, que é muito interessante, e de uma certa maneira você pode ir percebendo que o que a gente chamaria de uma organização formal, na realidade, ela é produzida também pelas formas como nós vamos construindo nossos encontros, pelas formas como nós vamos criando essa organização nas nossas relações com os outros e os outros conosco. E que, de fato, isso que nós chamamos de organização, que a gente define formalmente, ela não existe. Ela está ali. É óbvio que ela tem uma existência, né? Tem a recepção, tem uma relação de hierarquia da coordenação, pelo menos para algumas normativas, né? Mas do ponto de vista dessa produção cotidiana, sistemática no dia a dia, ela é uma organização em produção, aberta. E ela é sempre atualizada pelas nossas relações com os outros e dos outros com a gente. Isso quer dizer que pouco importa a definição da organização. O que interessa é como a organização vai sendo intensivamente construída pelas nossas práticas, pelas nossas ações, não é? E aí eu poderia chegar perto disso, eu poderia desenvolver um certo modo de poder ver isso, né? Quer dizer, o meu olho que não via isso, com um pensamento também já instigado, eu posso começar a ver alguma coisa que eu não via, né? E aí eu posso tentar mapear isso, posso me propor a dizer quantas rodas de conversas informais eu participei ontem, onde foi, e posso ir mais longe, eu posso perguntar o que é que eu conversei, o que é que conversaram comigo, que decisões nós tomamos, quais eram as nossas intenções nessas redes de conversa, né? E aí eu vou vendo que a organização é fabricada exatamente aí, né? Ela é fabricada nesses processos onde eu e os outros, na realidade, somos os protagonistas da sua existência. E aí eu posso também me aproximar de novas perguntas, né? De perguntas que abrem para alguma coisa sobre é possível prever tudo o que vai acontecer dentro de uma manhã, por exemplo, neste mundo do trabalho, a priori, se eu tiver boas definições e se eu tiver boas regras e bom controle sobre isso. E aí eu vou perceber no dia a dia de que não é possível controlar todo esse processo, que esse processo ele está cravado no que eu chamo do trabalho vivo em ato do conjunto de todos que aí estão. Que o trabalho vivo em ato de cada um de nós é uma força que alguns autores da análise institucional chamam de uma força instituinte. Ela cria mundo, né? Em certas medidas ela repete um mundo que eu tenho eticamente na minha intenção como um ser vivente, mas ela também tem uma imprevisibilidade, ela depende muito de quem é esse outro que eu encontro, o tipo de relação que esse outro constrói comigo, as relações de poder entre esse outro e eu neste processo. E aí cria-se um mundo que é imprevisível, né?
eu posso, nesse mundo do trabalho, nas práticas de cuidado, por exemplo, dentro de uma rede de serviços de saúde ou dentro dos territórios de saúde, eu posso, dependendo de quem é este outro, ter posicionamentos o mais variado possível. Às vezes, a mesma característica de uma forma de adoecimento, por exemplo, alguém com uma diabetes mellitus tipo 2, dependendo de quem seja este outro, o modo como ele se relaciona comigo, e eu estabeleço um certo padrão ético para mim, de que aquela vida é uma vida que me estimulou, que é muito interessante, e que eu vou investir nessa relação, né? E vou aí colocar todos os meus saberes e técnicas a serviço desse processo de cuidado. Pode ser que essa relação ela seja completamente diferente de um outro que eu encontro com o mesmo tipo de problema, com o mesmo código internacional da doença, e com a mesma idade, com o mesmo sexo e gênero e assim por diante, mas eu tenho uma postura oposta, né? Eu simplesmente estabeleço uma perspectiva ética de que essa vida não vale o que eu posso investir nela, tal. Então é óbvio que a própria possibilidade de se aproximar desses mecanismos de jogos relacionais, ela vai revelando uma singularização que é fundamental no cotidiano, né? Do mundo do trabalho, ou da produção do cuidado, da gestão do cuidado, né? E aí eu posso perceber, por exemplo, que este que eu identifiquei, que é uma vida que vale a pena, que eu invisto, ele sempre se apresenta de uma maneira muito dócil. Eu imagino que ele está gostando das coisas que eu faço, mas não obrigatoriamente é isso que acontece. Ele clandestinamente também se apresenta de um modo meio formal para mim, mas na realidade ele quer estabelecer mesmo o uso do que eu posso indicar para ele, um exame, uma medicação, mas de fato ele pode estar simulando esse processo comigo. E o outro que eu coloquei, que a vida pouco me importava, mal invisto, ele pode ter uma postura, que é uma postura mais clara, mais sincera, mais explícita, e inclusive dizer para mim de que eu não estou sendo um bom cuidador, né? Então, não existe nenhum esquema a priori que pode resolver isso, a não ser a possibilidade que a gente tem de criar mecanismos de estar tão perto, tão junto, tão no acontecimento, que a gente possa ir palpando das várias maneiras que as metodologias de investigação permitem, o que é que está acontecendo em ato nestas relações, como é que elas vão se definindo materialmente e quais são os jogos dessas relações, esses jogos relacionais que esse processo contém. Como é que cada jogador está jogando, vamos dizer assim, só para poder imaginar, né? Poder ver o que é que está sendo inventado, o que é que está causando ruído. Eu tenho um material chamado Mapas Analíticos. Esse material ele está publicado em vários lugares. Ele tem uma publicação em espanhol numa revista chamada Salud Coletiva, uma revista argentina. Mas ele tem também uma publicação em português, num livro que saiu em 2013, chamado Trabalho, Produção do Cuidado e Subjetividade, pela editora Ocitec. Nesse material mapa analítico, a gente vai criando ferramentas metodológicas para poder ir desvelando estes encontros, né? E produzindo materiais que nos permitam pensar sobre isso e ver o que é que há de produção de conhecimento nessa situação. Isso coloca elementos que valem a pena destacar nesse processo do mundo da produção do cuidado. Um dos elementos que eu destacaria é que nestes processos de encontro não há quem não tenha poder, né?
Não há alguém que é um objeto e outro que é o sujeito efetivo, como muitos de nós do campo da saúde imaginamos, né? Imaginamos que nós somos cheios de poderes, porque nós temos saberes, a gente já tem um diagnóstico fechado do outro, mas de fato não há, né? Quer dizer, todos que aí se encontram são muito sabidos, sabem coisas que o outro não sabe, e pode ou não partilhar isso que sabe com o outro. Então, os usuários são também intensamente poderosos, eles têm histórias sobre si, experiências de si na vida, que ele partilha ou não partilha, né? Que ele permite você acessar ou não, ou mesmo coisas que ele não conhece dele, mas que ele vivencia, e que às vezes, num encontro com uma outra pessoa, ele transforma aquela vivência dele numa experiência importante, né? Eu tenho uma grande amiga chamada Cláudia Thallenberg, que outro dia foi falar sobre o tema do cuidado, e ela falou de um olhar dela sobre o tema do cuidado que eu gostei muito, né? E que ela deu o seguinte nome para esse tema, que traduz isso exatamente que eu estou colocando, né? Como que a gente, na realidade, tem que passar daquilo que a gente chama da clínica baseada em evidência para o cuidado baseado nas vivências. E isso é algo que faz referência a todo o conjunto dos trabalhadores de saúde, a todas as redes de cuidado, não é? Porque efetivamente o usuário, né, ele é o elemento-chave desse processo. E todos os poderes que a gente imagina que tem sobre ele, tornando ele um objeto desses poderes, na realidade não se consagram, eles estão num território imprevisível, exatamente por causa de tudo isso que eu estou falando. O trabalho vivo em ato dele, ele como uma rede viva da produção da sua existência, ele tem uma clandestinidade no modo de se relacionar com o que nós estamos construindo para ele, né? Tanto que uma boa parte hoje de vários serviços de saúde são recheados, né, de abandonos, de cuidado, de fracassos terapêuticos, porque são serviços tão enrijecidos sobre quem é esse outro, que nem permite que esse outro chegue de uma maneira muito efetiva no encontro, né? É muito comum a gente dizer que alguém que está entrando num serviço, ou está entrando em contato com uma equipe de saúde, a gente mais ou menos pede para ele, deixa a sua vida lá fora e entra só com seu corpinho aqui, né? Isso é fadado ao fracasso, a não ser que o problema tenha um nível de objetividade tão pontual, né, que em relação àquela questão pontual você acha uma solução, mas não quer dizer que você realizou uma grande prática de cuidado. Você pode até tirar um nódulo de uma mama, né, e essa mulher se sentir profundamente maltratada, mal cuidada, e entrar numa crise sobre esta experiência vivida, né? E nós da saúde vamos dizer que curamos, fizemos um monte de coisa potente para ela, né? Então essa questão é uma questão que vai atravessando esse tema, né? E ela nos conduz a poder imaginar o quanto é fundamental a gente perceber que a dinâmica da produção de conhecimento que está aí é uma dinâmica que é muito diferente do que nós estamos acostumados, inclusive, a pensar sobre ela, né? Na medida em que todos estão produzindo conhecimento intensivamente nesses encontros e estão ensaiando novos modos de agir no encontro a partir também dos conhecimentos que intensivamente estão sendo produzidos, né? Então esse processo é um processo aberto ao mecanismo da produção de conhecimento sobre o outro, da produção de conhecimento sobre si, né? E o que eu faço a partir desta produção de conhecimento que ocorre no encontro, que ocorre nesse cuidado como efetivamente um acontecimento, né? Então o fato de que o cuidado é um acontecimento, de que o encontro é essa dinâmica das relações de poder, essa dinâmica micropolítica, né? Ela faz com que
o encontro seja o método. E tudo que vaza a partir daí, todas as outras maneiras de tentar aprender o que tem aí, todas as outras coisas são ferramentas para operar esse método, que é o método do encontro, né? Bom, essa é a característica fundamental do campo da saúde. E isso cria desafios para processos investigativos, isso cria, de uma certa forma, um lema nuclear para o campo da saúde. Qualquer coisa, qualquer tipo de recorte, qualquer situação que a gente toma no campo da saúde é imperativamente vinculada a esse processo de produção intensiva a partir dos encontros de práticas dos mais variados tipos, na sua imprevisibilidade, que estão vinculadas ao mundo da produção do cuidado. E, portanto, quando a gente fala sobre a gestão desse processo, né, a gente tem que sair de qualquer ingenuidade de imaginar que tem alguém que vai fazer a gestão desse processo por si. Na saúde mental, quem trabalha com esse campo, né, e eu trago essa testemunha da minha própria experiência, a gente já sabe disso, né, que a construção de um projeto terapêutico, se não incluir o outro neste processo, ele se reduz a mero conjunto de procedimentos de medicalizar a vida do outro, né? E o conjunto das possibilidades que a produção de um projeto terapêutico pode realizar é muito variado, né? Porque depende efetivamente de como essa existência que está aí, além da nossa, ela se posiciona na produção de novos sentidos da vida para si, né? É muito rico quando um pensador, psiquiatra chamado Franco Basaglia, um italiano que é um grande mestre da luta antimanicomial para nós, ele dizia de que a melhor coisa nas práticas de cuidado, nos processos terapêuticos, diante do tema da loucura, é você pegar esse diagnóstico que você tem sobre o outro. Então, quando você diz fulano é um F20, é um esquizofrênico, você pega esse diagnóstico, coloca entre parênteses, guarda ele ali e veja a quantidade de vida que é produzida fora desses parênteses. E que essa quantidade de vida é o que vai ressignificar de tal maneira o tamanho desse parênteses na vida da pessoa, que ele vai ficando tão pouco importante da quantidade de vida que esse outro produz em outras situações, de que neste processo a gente é um grande coadjuvante, é um facilitador, né, na medida em que a gente se posiciona de uma maneira mais fraca no encontro, em vez da gente se posicionar a partir unicamente do diagnóstico e ocupar a nossa relação com o outro só pelo diagnóstico, marcando o corpinho do outro como um F20 e desconhecendo que tem... Desculpem de novo. Em época de gripes, a gente não controla, desculpem. E aí essa marcação do corpinho do outro a partir desse olhar já prévio, né? O Basaglia diz de que ele não inibe que o outro esteja produzindo intensamente vida, né? E que o manicômio é sim um território de prisão que tenta impedir que essa vida intensiva em várias direções que todos produzem esteja contida, de que você fique lembrando para o outro ali na prisão que a todo momento ele é um psicótico, ele é um esquizofrênico e ele não pode ser mais nada. Então, quando você aposta, que nem o Basaglia e todos nós na luta antimanicomial, do cuidar em liberdade, na realidade o que nós estamos procurando nesses processos relacionais é a construção desses espaços onde a produção da vida do outro em si, nas suas vivências, com as várias conexões que ele faz na vida, possa se potencializar de tal maneira que novos sentidos do viver apareçam e aquele parêntese daquele diagnóstico vai ficando pequenininho, né? E a vida vai extravasando, né? Quem tem experiências na luta antimanicomial sabe disso,
Ora, isso vale para o raciocínio quando você está diante de alguém que é diagnosticado como um diabético, ou como um hipertenso, ou como um canceroso. A gente sabe disso, né? E é assim que a gente vive quando a gente também recebe um diagnóstico. A gente deixa vazar muitas outras vidas. Bom, esse é um grande tema que eu acho que está situado aí nessa questão e acho que ela define as várias outras coisas que vêm aí pela frente na discussão de todos vocês que possam eventualmente dar sentido a isso que eu estou posicionando. Agradeço mais uma vez, peço desculpa por esse resfriado e que me atrapalha um pouco, mas espero que ela não tenha comprometido a base essencial do que é que eu tive em mente ao preparar esse vídeo para vocês. Bom trabalho. Obrigado. Olá, tudo bem? Eu me chamo Leandro Farias, sou farmacêutico, sanitarista e especialista em Direito de Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. E estou aqui com o desafio de falar um pouco sobre a questão do fortalecimento das ações que visam a questão da saúde coletiva no âmbito da saúde pública, através do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E trarei aqui algumas questões visando promover uma certa reflexão e fomentação do debate para o seminário. E acho que é importante a gente lembrar que nesse ano de 2016 completa-se 30 anos de um evento que foi um marco na história do nosso país, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Nosso país, na época, tinha acabado de sair de uma ditadura. Posteriormente, passamos por esse processo da 8ª Conferência Nacional, que foi um marco. E nessa conferência, formada por gestores, profissionais da saúde e usuários, foi feito em conjunto um relatório, e esse relatório serviu de embasamento para o processo da Constituinte, nos anos de 87 e 88, para se colocar o direito à saúde em nossa Constituição Federal, presente nos artigos 196 ao 200. E durante essa época teve um movimento que contribuiu muito para a fomentação desse debate, que foi o movimento da reforma sanitária. E esse movimento da reforma sanitária, ele trouxe algumas visões que infelizmente até hoje continuam desafiadoras. Trouxe questões sobre o modelo preventivista, focado na questão da prevenção, promoção e recuperação da saúde. E é um modelo totalmente que vai à contramão desse que até hoje segue as leis do mercado, que é o modelo curativo, que é um modelo que favorece o mercado, o que a gente chama de indústria da doença, que é composto por setores como a indústria farmacêutica, operadoras de planos de saúde, hospitais privados, todos os atores que acabam lucrando contra esse sistema levantado pela reforma sanitária. Então acho importante nós retomarmos essa vertente no que tange a questão da participação social e o fortalecimento da atenção primária. Precisamos lutar em defesa da saúde pública e fazermos com que o modelo da atenção primária, através dos nossos postos de saúde, clínicas da família, ele tenha uma expansão a ponto de
atingirmos os 100% de cobertura. Uma vez que a nossa população ela está envelhecendo e com isso vem acompanhado de diversas doenças crônicas e pensando até economicamente, é mais importante para a sociedade a gente trabalhar na questão da prevenção do que esperar com que essas doenças crônicas evoluam, fujam do controle e, no final das contas, além de ser ruim para o paciente, acaba se tornando mais oneroso e afetando economicamente o nosso país, ainda mais na atual conjuntura que a gente está passando e que, infelizmente, os primeiros setores a sofrerem com os ditos cortes, o arroxo fiscal, são os direitos garantidos em nossa Constituição, e um deles é a saúde. Mas, em resumo, é isso. Eu atualmente coordeno um movimento social chamado Chega de Descaso, que tem como um dos pilares a defesa da saúde pública, e me coloco à disposição para futuros debates nessa alçada de políticas públicas de saúde pública. Agradeço o convite, espero poder ter contribuído para o debate e sigamos firmes e fortes na luta.